Um professor é vítima de um monstro que devora a carne humana. Nunca senti uma dor como aquela na vida. Fiquei desesperado. A vida de uma dançarina fica por um fio quando um parasita ataca. Eu pensei que nunca mais eu fosse conseguir dançar de novo. Foi devastador. E um bando de criaturas famintas leva um aposentado à beira da insanidade. Se aquela coceira continuasse, eu ia ficar totalmente maluco. 3 parasitas bem diferentes, unidos pela mesma urgência de se alimentar. E estas pessoas estão no cardápio. Vermes invisíveis a olho nu. Insetos sedentos de sangue. Amebas microscópicas. Eles parecem inofensivos, mas estão entre as criaturas mais letais da natureza. Eles podem invadir nossos corpos e desarmar nossos sistemas imunológicos. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Os parasitas são organismos que vivem dentro ou sob a pele de criaturas chamadas hospedeiros, explorando-os em seu benefício. Como todos os seres vivos, um parasita precisa de comida para sobreviver. E para um parasita faminto, o corpo humano pode ser uma excelente fonte de alimento. E quando alguns dos parasitas mais agressivos encontram um hospedeiro, o resultado é um frenesi alimentar, como um homem em Ohio está prestes a descobrir. Em 2006, Gene Williams é um professor de 40 anos que mora em Cincinnati, no Ohio. Eu adoro ensinar porque tenho a oportunidade de ver as crianças crescerem e aprenderem. Eu também sou treinador de vôlei no ensino médio. Acabamos de encerrar uma das nossas melhores temporadas. Em casa, Gene, sua esposa Kathy e seu filho Alex são o retrato de uma família feliz e sociável. Nós adoramos ficar lá fora e receber os amigos. Eles trazem seus filhos, fazemos atividades com eles e é muito divertido. Mas sua idílica vida familiar está prestes a desmoronar. Jen está de volta ao trabalho depois de uma semana de férias com a família na Flórida. Meu time de vôlei tinha um jogo importante e eu voltei logo ao treinamento. Mas na quadra, Jen começa a se sentir mal. Normalmente eu fico gritando e dando toques para minha equipe. Mas naquele dia foi bastante difícil fazer isso. Eu estava meio quente e parecia que estava fazendo muito calor no ginásio. Ao longo do jogo, fica claro que a temperatura no ginásio não é o problema. Eu me sentia cada vez mais e mais quente. Comecei a ficar tonto e pensei comigo: isso não é nada bom. Jen consegue aguentar até o final do jogo e volta para casa. Quando ele chega, sua esposa Kathy sente que algo vai mal. Quando Jim chegou em casa, ele estava péssimo, estava suando, com um pouco de febre. Pensei que fosse uma virose ou uma gripe. Mas como ele lida muito bem com doenças, eu não me preocupei muito com isso. Kathy dá uma aspirina para baixar a febre de Jen e vai para a cama enquanto ele fica descansando no sofá. Mas assim que se deita, Jen sente uma estranha sensação no estômago. Eu senti uma dor no abdômen. Uma dor que começou bem devagar. Era como se alguém o apertasse com muita força. Não parecia nenhuma gripe que eu já tivesse tido. Naquela noite, Jen nem consegue chegar à cama. Ele sentia tanta dor que não conseguia sair do sofá. Eu desabei no sofá. Eu estava péssimo. Só queria que a dor no meu estômago passasse. Então, surge um novo e assustador sintoma. A temperatura do Jim disparou, foi para uns 40 graus.
Apesar de estar suando, eu tinha calafrios. E queria um cobertor, para me sentir confortável. Katie coloca Jean na cama, esperando que a febre baixe. Mas ao longo do dia, seu estado piora. A dor no estômago era como uma faca entrando na minha barriga. O Jim mal conseguia levantar o braço para pegar um copo d'água. Ele não conseguia sair da cama para ir ao banheiro. Depois de outra noite de sofrimento, Jean chega ao limite. Aí eu resolvi dar um basta. Mesmo na cama, eu precisava procurar ajuda. Ajuda de verdade. Katie deixa o filho do casal, Alex, com um vizinho e leva Jean para o hospital. Nunca senti uma dor como aquela na vida. Fiquei desesperado. Eu dizia pro Jim aguentar firme, que a gente já estava chegando ao hospital. Nunca ouvi sentir tanta dor desse jeito. No hospital, Jean passa por um ultrassom abdominal. Imediatamente a técnica detecta alguma coisa. Eu percebi que ela olhava para a tela e para mim como se me disse alguma coisa. Vi que ela ficou preocupada. E aí eu também fiquei. É evidente que há algo errado, mas a técnica não tem permissão para dizer o que é. Eles precisam esperar a chegada do médico. Foi quando eu soube que tinha alguma coisa errada. Momentos depois, o médico entra para analisar os resultados. O radiologista entrou e eu perguntei: doutor, está vendo alguma coisa? Ele respondeu: estou. Você tem uma massa do tamanho de uma bola de beisebol no seu fígado. E aí eu perguntei: pode ser câncer? Ele respondeu que sim. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo. Ele produz substâncias químicas que ajudam na digestão e removem toxinas do sangue. E se a massa no fígado de Jean for um tumor maligno, ele pode morrer. Eu pensava, não pode ser câncer. Por favor, que não seja câncer. Que seja qualquer outra coisa. Enquanto Jean passa por uma tomografia para confirmar o diagnóstico, Katie fica sozinha. Foi quando eu desabei. Assim que eu saí da sala de ultrassom, eu comecei a chorar. Horas mais tarde, o resultado da tomografia fica pronto e as notícias parecem ser boas. Jean não tem câncer. O professor de radiologia, Dr. Jonathan Moulton, discute o diagnóstico com Jean e Katie. Com base nos resultados, era mais provável que o Jean tivesse 2 abscessos no fígado. Um abscesso é uma bolsa cheia de pus causada por algum tipo de infecção. Se não for tratado, um abscesso pode causar septicemia e morte. Tubos cirúrgicos são inseridos no abdômen de Jean para drenar o pus. O Dr. Moulton espera que isso ajude a recuperar o fígado enquanto ele tenta localizar a fonte da infecção. Foi um grande alívio saber que não era câncer e que eles poderiam curar aquilo com alguns tubos. Mas 48 horas depois, o estado de Jean ainda não havia melhorado. Os drenos não estavam removendo tanto fluido quanto deveriam. E o Jean ainda mostrava sinais de infecção. O Dr. Moulton pede uma outra tomografia para descobrir o que está acontecendo. Os resultados foram muito alarmantes. Os 2 drenos estavam na posição perfeita, mas cada abscesso estava 2 vezes maior do que 2 dias antes. As tomografias revelam que, em vez de diminuir, os abscessos de Jean haviam dobrado de tamanho. Em 20 anos de prática, eu nunca vi um abscesso hepático crescer tão rápido. A única opção é uma cirurgia para remover imediatamente o tecido infectado. Sem a cirurgia, Jean morrerá. Ele me disse que eu tinha que passar por uma cirurgia de urgência e que tinha que ser bem rápido.
Jen Williams está à beira da morte. Os médicos encontram 2 enormes abscessos em seu fígado. Sem uma cirurgia de emergência, ele morrerá. O médico disse: preparem o paciente como se fosse para um transplante de fígado. Aí eu soube que era sério. Porque ele corria risco de morte. Se não fizesse a cirurgia, iria morrer. Então, de repente, os médicos, enfermeiras, o anestesista, todo mundo começou a correr para deixar tudo pronto e o levaram para a sala de cirurgia. Para Katie, a esposa de Jen é um verdadeiro pesadelo. Foi o pior momento da minha vida. O Jim disse que sabia que estava morrendo. Ele sentia e estava começando a ficar cinza. Eu só pensava em dizer a Cat e ao Alex o quanto eu amava os dois. Eu não conseguia acreditar que ele estivesse tão perto de morrer. Pensar que o Jim não estaria presente na vida do Alex. Isso era uma dor indescritível. Katie tem apenas alguns momentos para se despedir antes da cirurgia. A última lembrança que eu tenho antes de apagar é a Cat correndo ao meu lado, segurando a minha mão e dizendo que me amava. Os cirurgiões removem 65% do fígado de Jen e enviam o tecido infectado para análise patológica. Quando os resultados chegam, os médicos ficam chocados. Depois de fazer exames antes e depois da cirurgia, ninguém esperava aquele resultado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha carreira. O Gene estava infectado pelo parasita causador da amebíase. Um parasita? Em mim? Nunca imaginei que isso fosse possível. A entameba histolítica é causadora da amebíase e se alimenta de células vivas no intestino humano. Geralmente, a presença da entameba histolítica nos intestinos causa disenteria. É uma inflamação dos intestinos que causa diarreia e, no pior dos casos, desidratação grave. Mas em casos raros, a entameba histolítica ataca a parede intestinal, devorando o tecido. Dali, ela viaja pelo sangue até chegar ao fígado. Aqui, a ameba se alimenta das células hepáticas, criando um abscesso cheio de material infectado e liquefazendo o fígado. A palavra histolítica significa literalmente destruição de tecido, e é exatamente o que essa ameba faz. Como é que essas coisas ousam me transformar no almoço delas? Mas como um professor de Cincinnati contraiu um parasita tão mortal? A ameba inicia seu ciclo de vida como um cisto livre na água. Quando um homem bebe água contaminada, o cisto entra em seu intestino. Aqui a ameba emerge do cisto, divide-se, alimenta-se e volta a encistar-se. Quando o cisto passa do corpo para a água, o ciclo de vida se completa. A entameba histolítica geralmente é encontrada em regiões tropicais. Isto significa que Jen provavelmente contraiu o parasita tomando água contaminada em um local de clima quente. Aí, eu acabei me lembrando. Quando estávamos na Flórida, fomos a um parque aquático que tinha acabado de abrir. Jen poderia ter pegado a ameba mortal em um parque aquático. O médico me explicou que geralmente leva uma semana para os sintomas aparecerem. E a data batia perfeitamente com a época que saímos de férias. É muito difícil acreditar que o Jim pegou esse parasita quando estávamos de férias, nos divertindo tanto. No hospital, sem 65% de seu fígado, Jen luta pela vida. Sei que o fígado é um órgão importante e 65% dele parecia muita coisa. Será que eu conseguiria sobreviver? Para piorar, o parasita ainda estava ativo em seu organismo, colocando outros órgãos em risco. O Dr. Moulton prescreve pesadas drogas antiparasitárias para matar a ameba, antes que ela mate Jen.
Lentamente, as drogas começam a fazer efeito e Diane começa a melhorar. Várias semanas depois de iniciar o tratamento, Diane finalmente está livre do parasita. Mas demoraria alguns meses para Diane se recuperar totalmente e para que seu fígado se regenerasse e voltasse ao tamanho normal. Ele perdeu 13 quilos no hospital. Foi uma longa recuperação. 4 anos depois das férias fatídicas, Diane voltou a levar uma vida normal, com exceção de um efeito colateral. Quando os médicos fizeram a incisão, cortaram todos os nervos ao redor do meu abdômen. Hoje, eu adoro abraçar o Alex, mas não sinto nada. É uma lembrancinha daquela ameba. A amebíase é uma doença extremamente comum. Há cerca de 50 milhões de casos por ano no mundo todo. Mas apenas 70 mil desses casos são fatais. A maioria das infecções ocorre quando a vítima ingere comida ou água contaminada com a ameba. Os viajantes que visitam regiões tropicais com pouco saneamento devem evitar consumir alimentos e bebidas preparados em condições anti-higiênicas e evitar nadar em água contaminada. A entameba estolítica tem uma ótima estratégia de sobrevivência. Ela rouba comida das entranhas de seu hospedeiro para alimentar seu ciclo de vida. Alguns parasitas usam os alimentos de uma forma totalmente diferente, aproveitando-se deles para ter acesso ao hospedeiro, como uma jovem dançarina logo irá descobrir. 2007, Flórida. Heather Wallace, de 22 anos, sonha em se tornar uma dançarina profissional. Ela vive em Orlando com sua mãe e trabalha como dançarina em um teatro da cidade. Adoro estar no palco, adoro me apresentar e dançar. É emocionante. Eu adoro. Para Heather, ganhar a vida como dançarina é um sonho que se tornou realidade. Mas ela não sabe que seu emprego dos sonhos logo se transformará em um pesadelo. É outubro e Heather está no palco do teatro onde trabalha. Era o auge da temporada e a cidade estava cheia de turistas. O público estava animado. O show estava indo muito bem, nós estávamos nos divertindo. Mas nos bastidores, Heather percebe algo que a preocupa. No intervalo, depois do primeiro show, eu olhei para baixo e vi umas manchas vermelhas nos meus antebraços. Elas coçavam muito. Mas durante o curto intervalo, Heather não tem tempo de examinar as lesões adequadamente. Ela precisa voltar ao palco para terminar o show. Na manhã seguinte, a mãe de Heather, Diana, dá sua opinião sobre o que estaria causando a erupção cutânea. A Heather é alérgica a grama, pólen, cães, gatos. Então eu pensei que devia ser alergia a alguma coisa que estava perto dela quando estava dançando. Heather supõe que as manchas desaparecerão sozinhas e esquece o assunto. Ela manda suas roupas para a lavanderia, esperando livrar-se de qualquer agente alérgeno, mas a irritação não desaparece. Comecei a ficar muito assustada. Tentamos várias coisas diferentes, mas só piorava. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas não podíamos encostar nela. Uma semana depois, ela faz uma descoberta perturbadora. Voltei aos bastidores, tirei a roupa para me trocar e vi várias erupções vermelhas descendo pelas minhas costas. Heather tinha grandes vergões vermelhos, a chamada urticária, cobrindo a parte superior do corpo. Quando ela chega em casa, sua mãe fica muito preocupada. A Heather chegou em casa com urticária nos braços, pernas, nos ombros, atrás do pescoço, nas costas. Eu nem acreditei no estado da pele dela. Era terrível. O que começou com uma erupção, agora recobria seu corpo inteiro. Nunca vi nada parecido no meu corpo. E aquilo me deixou apavorada. Muito. Tinha alguma coisa muito errada comigo. O corpo da dançarina Heather Wallace, de 22 anos, ficou tomado pelas marcas vermelhas de uma urticária. Era muito estranho.
só queria que aquilo sumisse. Preocupada, Heather decide que está na hora de consultar um médico. O médico examinou as lesões. Ele me examinou e viu as marcas nos meus braços. O médico então faz um teste aparentemente simples. Ele pegou uma caneta e a arrastou pelo meu antebraço. O resultado estava longe de ser normal. Meu braço ficou marcado, quase como se ele tivesse escrito sobre ele. O médico diz a Heather que ela tem uma condição chamada dermografismo, uma forma de urticária ativada pela pressão sobre a pele. A urticária ocorre quando a irritação na pele faz com que o corpo libere uma substância chamada histamina. Ela faz com que fluidos se acumulem nas áreas afetadas, gerando erupções vermelhas que coçam. No dermografismo, a reação é desencadeada pela pressão sobre a pele, fazendo com que as marcas da urticária formem o padrão exato da pressão que é aplicada. Achei que fazia todo sentido, porque muitas das manchas escuras que eu tinha apareciam no ponto em que as roupas apertavam a pele. A má notícia é que o dermografismo é uma doença crônica que não tem cura. Heather terá que aprender a conviver com seus sintomas. Ele me disse para tentar usar roupas folgadas o tempo todo. O que não é uma opção na minha profissão, então foi muito difícil aceitar esse conselho. Dezembro de 2007. Heather está com urticária há 2 meses, quando surge um novo e perturbador sintoma. Acordei para ir trabalhar e eu percebi que os meus cotovelos e meus pulsos estavam muito doloridos e muito rígidos. Eu nunca tinha sentido nada do gênero. Me vestir, pentear o cabelo, tudo era muito dolorido. Eu achei que não ia conseguir dançar naquele dia. A mãe de Heather, Diana, também está preocupada. Ela estava tão dura que mal conseguia andar. Eu não conseguia imaginar como ela ia poder dançar. Era de partir o coração. Mas com todos os ingressos do show vendidos e ninguém para substituí-la, Heather precisa ir trabalhar. Eu esperava que, se fosse trabalhar e começasse a me mexer e dançar, a dor e a rigidez diminuiriam e iriam embora. Mas isso não acontece. Eu sentia muita dor em todas as articulações. Era difícil continuar sorrindo com lágrimas rolando pelo meu rosto. Era cada vez mais difícil dançar. Eu nunca senti uma agonia tão grande. Assim que as cortinas se fecham, Heather desmorona. Felizmente, sua mãe está lá para socorrê-la. Eu disse à minha mãe: não consigo mexer os braços, não consigo mexer as pernas. Acho que estou paralisada. Por que estou sentindo tanta dor? Ela só disse: temos que ir para o hospital, mãe. No pronto-socorro, Heather é atendida pelo médico de plantão. O médico viu as erupções nos meus braços e pernas. E como eu não conseguia me mexer, ele parecia muito preocupado e colocou as luvas. O médico suspeita que Heather esteja com uma doença séria chamada meningite. Fiquei assustada porque sabia que as pessoas morriam de meningite. Eu comecei a chorar, fiquei com muito medo. A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Em sua forma bacteriana, ela é altamente contagiosa e pode causar erupções, rigidez, paralisia e até a morte. O médico colhe uma amostra do sangue de Heather para diagnosticar a doença. Heather e sua mãe precisam esperar pelos resultados. Enquanto isso, eu pensava que nunca mais iria me mexer ou dançar de novo.
Eu poderia até morrer e foi muito apavorante. Heather Wallace está no pronto-socorro. Ela apresenta uma estranha erupção na pele e seu corpo está quase paralisado. Os médicos acreditam que Heather esteja sofrendo de uma doença fatal chamada meningite. Eu só conseguia pensar que ficaria paralisada. E se eu não pudesse mais dançar? Eu não sei o que faria se não pudesse dançar. Algumas horas depois, o médico retorna com os exames de sangue de Heather. Ele me disse que eu não tinha meningite, o que foi um grande alívio. Mas o médico ainda não sabe o que está causando seus sintomas. Ele apenas receita esteroides para tratar a dor e a inflamação e manda Heather para casa. Foi assustador ir embora sabendo que os médicos não tinham ideia do que havia comigo. Mas Heather se recusa a desistir. Desesperada para descobrir o que está causando seus sintomas, ela se consulta com um especialista no Centro de Doenças Infecciosas de Orlando, o Dr. José Alberto Hiron. Àquela altura, como ninguém sabia me dizer o que eu tinha de errado, eu esperava que aquele médico pudesse me ajudar. O Dr. Hiron analisa os resultados dos exames de sangue de Heather. Ele se espanta com uma estranha anomalia. A contagem de leucócitos está muito alta. Eu notei que a contagem estava elevada acima de 1000, sendo que a contagem normal é menos de 500. A contagem alta pode ter sido provocada pelas alergias de Heather, mas o Dr. Hiron acha que há algo mais sinistro acontecendo. Ele pede novos exames de sangue. Uma semana depois, quando os resultados chegam, suas suspeitas se confirmam. Ela tinha um parasita chamado trichinella e ele é o causador da trichinose. Fiquei estarrecida, eu não conseguia acreditar. O Trichinella spiralis, também chamado de triquina, é um verme nematódio que causa uma doença perigosa chamada trichinose. No corpo humano, as larvas do Trichinella spiralis usam suas bocas para abrir caminho pelos músculos e tecidos do hospedeiro. À medida que as larvas se instalam na carne, o sistema imunológico do corpo as ataca, inflamando o tecido ao redor. Esta reação imunológica estava causando os problemas de pele, as dores musculares e a paralisia de Heather. Eu não podia imaginar, nem em 1 milhão de anos, que um parasita era a causa de todos os meus sintomas. O Dr. Hiron receita potentes drogas antiparasitárias a Heather, na esperança de matar os vermes que infestam seu corpo. Se o medicamento não funcionar, Heather pode nunca mais dançar. Eu fiquei apavorada quando soube que havia vermes no meu tecido muscular e nas minhas articulações. Não sabia que um parasita podia causar tantos problemas. Mas como Heather se infectou? O ciclo de vida do parasita começa como um cisto no tecido de um mamífero, como um roedor. Quando o roedor infectado é comido por um carnívoro, como um porco, o parasita entra no intestino do porco. Dentro do animal, o cisto libera larvas. Os vermes crescem e se reproduzem. As larvas então migram para o tecido muscular do porco. Quando os tecidos musculares infectados são comidos por outro roedor, o ciclo de vida continua. Se um ser humano comer carne infectada, a triquina continua seu ciclo dentro do hospedeiro humano. Heather contraiu trichinose comendo carne infectada, provavelmente de porco. A única vez em que isso pode ter acontecido foi quando serviram lanches de carne de porco num piquenique do teatro. Acho que foi assim que eu peguei. Depois de 10 dias de tratamento e quase 6 meses depois da contaminação, Heather está se sentindo melhor. Minha pele começou a melhorar gradualmente. A dor nas juntas e nos músculos começou a passar. Eu ainda não estava 100% bem quando parei a medicação, mas eu continuei melhorando depois disso.
Quando vi a pele da Heather começando a voltar ao normal, fiquei muito feliz. Agora tínhamos alguma esperança. Alguns meses depois, Heather está de volta ao palco, plenamente recuperada. É incrível saber que eu posso continuar dançando depois de pensar que eu perderia tudo. Infecções por trichinela são raras nos Estados Unidos. Em média, há cerca de 12 casos por ano. A melhor forma de prevenir a infecção é evitar comer carne de animais selvagens ou de porcos criados em casa, que não tenha sido cozida a 75 graus ou mais. O Trichinella spiralis literalmente consome o nosso organismo. E os parasitas mais bem-sucedidos do mundo são aqueles que se alimentam de carne humana, como um aposentado de Phoenix está prestes a sentir na própria pele. Nascido em Chicago, Adrian Kurtz agora mora na ensolarada Phoenix, no Arizona. Eu adoro este lugar. O clima é maravilhoso. É o tipo de região em que dá para aproveitar os 365 dias do ano. Ele e sua esposa Joan aproveitam este clima ameno ao máximo. Temos muitos amigos, saímos bastante, fazemos várias atividades. Nós adoramos, é um ótimo lugar para viver. Para Ed, o tempo ensolarado é perfeito para seu passatempo preferido. Sempre fui apaixonado por aeromodelos que piloto por controle remoto. É um hobby muito divertido. Ed e Joan levam uma vida boa, mas sua rotina tranquila está prestes a se transformar em um inferno. Em 2005, Ed está em casa com Joan assistindo à televisão. Eu estava na sala de estar vendo TV. De repente senti uma coceira atrás do pescoço. E aí eu chamei a Joan para dar uma olhada. O ponto não era maior do que uma picada de mosquito, era do tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas era vermelho, era difícil saber o que era. Ele disse que estava incomodando. Mas algo neste ponto vermelho faz com que Ed evite coçá-lo. Eu tenho o péssimo hábito de coçar sempre que sinto incômodo na pele. Mas dessa vez foi diferente. Ed tenta ignorar a coceira e vai para a cama. Mas na manhã seguinte, quando ele e Joan acordam, a coceira persiste. A coceira não estava melhorando. Eu não parava de me coçar. E de repente comecei a sentir novas coceiras na mesma parte do pescoço. Eu estava me sentindo muito desconfortável. Joan acha que tem solução. Passamos creme e loção no local. Sempre ouvimos dizer que ajuda. Então tentamos. Ed experimenta várias loções para tentar aliviar a coceira. Mas 2 dias depois, quando está saindo do banho, ele nota algo estranho. Quando saí do chuveiro e comecei a me barbear, eu me olhei no espelho e vi manchas por todo o meu corpo. Nem Ed nem Joan têm ideia do que está causando as estranhas erupções. As manchas no corpo do Ed eram do tamanho de uma moeda e vermelhas como ketchup. A gente nunca tinha visto nada assim. O que poderia ser? Ficamos perplexos. E para piorar, além de grandes, as lesões também coçam muito. As manchas coçavam cada vez mais. As loções que eu estava usando não estavam adiantando nada. Pensei que eu tinha alguma coisa errada. Aquilo não era nada normal. Se aquela coceira continuasse, eu ia ficar totalmente maluco. O tronco de Edwin Kurtz está cheio de manchas vermelhas que coçam. Sem saber o que pode estar causando as lesões, Ed e sua esposa Joan procuram um médico. Vimos que as manchas vermelhas começaram a se multiplicar e não sabíamos o que estava acontecendo. O médico examina as erupções de Ed e pergunta se ele está tomando algum medicamento. Eu havia feito uma cirurgia recente no joelho e estava
tomando analgésicos bem fortes, então o médico disse que provavelmente aquilo era uma reação alérgica. O médico aconselha Ed a parar de tomar o analgésico. Ficamos animados quando ouvimos isso, porque sabíamos que tudo aquilo ia sumir quando o medicamento fosse suspenso. Mas o médico ressalta que Ed precisa parar de se coçar se quiser que sua pele melhore. Para reduzir a coceira, o médico receita um anti-histamínico tópico. Mas na noite seguinte, para o horror de Ed, a coceira não melhora. Na verdade, ela está ainda pior. Geralmente eu tenho um sono bastante profundo, mas comecei a acordar no meio da noite com coceira em várias partes do corpo. A coceira começou a afetá-lo porque era muito constante. O Ed estava acordando 6 vezes durante a noite com coceira. Não conseguia dormir. Mas Ed e Joan estão determinados a seguir o conselho do médico. Após uma semana, Ed examina sua pele em busca de sinais de melhora. Quando eu me olhei no espelho, notei que uma semana antes eu tinha uma dúzia de manchas. Naquele momento, eu tinha umas 20 ou 25 manchas por todo o tronco. E estas eram apenas as manchas que Ed conseguia ver. Joan confirma que há ainda mais lesões em suas costas. Eu podia ver algumas manchas que ele não conseguia. Ele parecia uma vítima da guerra, como se tivesse passado por uma catástrofe. Era ridículo. Não fazia nenhum sentido. Fiquei pensando que estava vendo coisas, mas era verdade. E para Ed, tentar não coçar as erupções era uma tortura. Tentar controlar a vontade de coçar cada uma daquelas erupções estava me deixando completamente maluco. Percebi que se continuasse me coçando, eu iria me machucar. Me dava vontade de amarrar as minhas mãos para trás. Meu desconforto piorava cada vez mais. A agonia de Ed continua. Depois de quase 2 semanas resistindo à terrível necessidade de se coçar, ele já não suporta a situação. Eu disse ao Ed que achava melhor não ficar coçando aquelas manchas, mas era muito difícil para ele. Estava ficando louco. Eu não desejaria aquela coceira para o meu pior inimigo. Eu percebi que se aquela erupção continuasse, eu seria um velho infeliz muito em breve. Edwin Kurtz, de 68 anos, está à beira da loucura devido a uma coceira inclemente. A coceira estava me enlouquecendo. Eu só pensava em melhorar e isso era absolutamente ridículo. Cansados e frustrados, Ed e sua esposa Joan decidem consultar outro médico. O Dr. Howard Luber é especialista em medicina interna e dermatologia em Phoenix. Edwin me procurou com uma erupção generalizada. Ele tinha manchas escamosas que coçavam em todo o corpo, menos no rosto. Mas é impossível descobrir a causa da erupção apenas olhando para ela. Então, o Dr. Luber recolhe uma amostra de uma das manchas. Eu decidi fazer uma biópsia da pele para tentar descobrir por que a erupção não regredia. A amostra de pele é enviada a um laboratório para ser examinada. Uma semana depois, o Dr. Luber tem uma resposta. O médico ligou e eu atendi o telefone. Chamei o Ed e eles conversaram. Eu estava muito ansioso para saber o que o doutor tinha para me dizer. Os resultados chegaram e finalmente descobrimos o que estava causando as erupções no Edwin. Edwin tinha uma doença parasitária chamada escabiose. Nenhum dos dois tinha a menor ideia do que era. Na mesma hora, eu pensei em uma coisa que devorava cadáveres. Parecia muito assustador.
A escabiose é uma infestação na pele causada pelo ácaro da sarna humana, Sarcoptes scabiei. Esse parasita microscópico literalmente devora nossa pele. A fêmea do ácaro é atraída pelo calor e odor da pele humana. Usando sua boca e superfícies cortantes nas patas dianteiras, o ácaro se enterra no hospedeiro. O parasita então começa a perfurar a pele, deixando um rastro de secreções e dejetos. Estes resíduos disparam uma reação imunológica no corpo, causando inflamação e erupções cutâneas. Se a minha pele já não estivesse coçando, só a ideia de ter um parasita rastejando embaixo dela já me daria muita coceira. Mas como Ed se infectou? O ciclo de vida do ácaro da sarna começa quando uma fêmea se enterra na pele humana. Uma vez na pele, a fêmea deposita ovos. Os ovos eclodem e se tornam ácaros adultos. Os adultos retornam à superfície da pele para se reproduzir. Quando a fêmea consegue acasalar com sucesso, o ciclo de vida se completa. Os ácaros da sarna adultos geralmente procuram um novo hospedeiro. Eles fazem isso pegando carona em lençóis, roupas ou pelo contato pele a pele. Qualquer lugar onde pessoas estiveram muito próximas pode ser uma fonte de infecção. O Dr. Luber pergunta se Ed ficou internado em algum hospital recentemente. Eu me lembrei da cirurgia no joelho, quando fiquei internado no hospital durante 5 dias. E depois fui para o centro de fisioterapia. Esses 2 lugares poderiam ser a fonte do ácaro da sarna. É realmente um verdadeiro milagre ele não ter mais esses parasitas debaixo da pele. Com o diagnóstico em mãos, o Dr. Luber receita uma loção escabicida para matar os ácaros e um anti-inflamatório para aliviar a coceira. A escabiose é uma doença realmente séria. No pior dos casos, a coceira intensa pode causar uma infecção e até septicemia. Depois de algumas semanas de tratamento, os ácaros da sarna morrem. Mas levaria 8 meses até que a pele de Ed se recuperasse e a coceira cessasse por completo. Quando o Ed começou a dormir a noite inteira, vi que conseguimos. Quase um ano depois dos primeiros sintomas, a vida de Ed finalmente volta ao normal. Depois de toda aquela coceira, das lesões e do desconforto, ficar bom foi maravilhoso. Não dá para descrever como eu me sinto bem. É sensacional. A escabiose é uma infecção muito comum. A cada ano, os Estados Unidos têm mais de 1 milhão de casos. A melhor forma de prevenir uma infecção é evitar o contato com a pele de pessoas infectadas e lavar roupas e lençóis contaminados em água quente antes de usá-los. Quase nenhum organismo está livre de parasitas que vivem em seu interior ou sob a pele. E os parasitas mais sinistros estão à nossa volta, escondidos, esperando para infectar o próximo hospedeiro e iniciar um frenesi alimentar. Versão brasileira, Vox Mundi.